Sejam muito bem-vindas, todos vocês. É muito gratificante estar aqui, muito gostoso a gente poder ajudar vocês com os nossos conteúdos bombásticos, fodásticos, que vão fazer você vender muito mais, muito melhor, mais rápido que seu concorrente, porque é para isso que eu nasci. Eu nasci para ajudar você a transformar tua empresa, transformar seus negócios, e os conteúdos servem para isso. Por isso que eu estou muitos anos no mercado. Bom, sejam muito bem-vindas. Eu sou Marcelo Baratella, mentor e acelerador de vendas. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é como eu faço para o meu vendedor vender mais. Como eu faço para o meu vendedor vender mais? Você sabe? Você sabe? Quer saber? Então antes de eu começar a falar, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber mais notificações de conteúdos de vídeos inéditos para você. Hoje eu estou muito empolgado porque é um tema que me arrepia, me brilha os olhos, me deixa muito entusiasmado, que é como é que eu posso ajudar a equipe comercial a vender. Então, para isso eu já vou começar a te provocar. Vocês sabem que eu gosto de provocar, porque quando você provoca você está cutucando, né? Você está mexendo na dor, você está tirando a pessoa da zona de conforto. A pergunta que eu vou fazer para você que tem uma empresa, ou que está montando uma empresa, ou que já está há muitos anos no mercado, tem um time de vendas, ou não sabe se o seu time de vendas está do tamanho que você quer, ou quer contratar mais gente, ou quer demitir, presta atenção para as coisas que eu vou te falar hoje. Porque eu vou te explicar alguns caminhos para você ajudar o seu time a vender mais. Vou te provocar então com uma pergunta. Sua equipe de vendas não está vendendo bem? É isso? Então sua equipe de vendas não está vendendo bem? Então vou te fazer algumas perguntas. Você está incentivando? Você tem taxa de comissão amigável, atrativa? Você já passou por processos de contratação corretos? Você está contratando bem as pessoas? Você está recrutando bem as pessoas? Os seus vendedores têm ótimos registros de negócios andando em andamento? O produto que você vende é interessante? Todo mundo quer? Não tem tanto concorrente? O funil de vendas dos seus vendedores está cheinho de oportunidades? Cara, se tudo isso que eu te perguntei, mesmo assim está fazendo a sua equipe não vender, ela não está indo na direção do sucesso, não está acontecendo nada, então eu tenho duas sugestões para você. Ou você demite todo mundo amanhã, faz uma reunião e demite todo mundo, ou começa a fazer tudo o que você precisa fazer como gestor. Eu falo sempre que a culpa é de quem gerencia, porque você tem o time de vendas que você quer. Você tem o time que você merece, porque você está contratando errado, você não está organizando a empresa de forma correta, você não está tocando o projeto como ele deveria ser tocado. Então, se hoje eu quero falar para você como que você vai fazer os seus vendedores vender mais, eu quero que você anota, pega papel e caneta, pega o seu celular, não sei onde você vai anotar, e você vai anotar os 5 elementos chaves para que isso possa acontecer. Primeiro elemento chave para você trabalhar é criar um ambiente perfeito de vendas. Como que eu crio um ambiente perfeito de vendas? Para você criar um ambiente perfeito de vendas, você tem que ter alguns elementos. Então, para criar o ambiente perfeito, a perfeição, tenha alguns elementos chaves. Por exemplo, estrutura, suporte. Como é que está a estrutura e o suporte da tua empresa para o vendedor? O vendedor novato, o vendedor das antigas, o cara que bate meta, que não bate meta, que você está irritado com ele, que você não sabe se vai ficar com ele. Você dá estrutura para ele. O que é que ele tem na mão para trabalhar? Ele tem bons produtos? A marca do produto é boa? Você tem estrutura física boa de trabalho? Equipamentos? Tem material para o cara trabalhar? Que tipo de suporte por trás das vendas o cara tem, de pós-venda, de atendimento? Então assim, não adianta nada você contratar o melhor vendedor do mundo se você não tem estrutura para fazer o processo. Então, ambiente perfeito de vendas, você tem que pensar na estrutura, você tem que pensar no suporte que você dá para a tua equipe de vendas. Nem que tua equipe de vendas for uma pessoa só. Qual é a estrutura que a pessoa tem? Hoje em dia, no home office, as pessoas acham que o vendedor não precisa ter estrutura. Mas se ele trabalha para você, você tem que fornecer uma internet para ele. Uma internet boa, com boa qualidade.
Você tem que dar uma estrutura de trabalho adequada para o cara. Então, guarda bem. Ambiente perfeito de vendas, primeiro estrutura. Outra coisa que você tem que dar para ele como ambiente perfeito é criar as etapas de vendas de forma que ele possa entender, que seja clara. Eu costumo dizer que você tem que desenvolver o algoritmo das vendas. O algoritmo das vendas é o passo a passo. Quando a gente fala a palavra algoritmo, acho que vem na tua cabeça matemática ou inteligência das coisas, da internet. Algoritmo é algo que dá ritmo. Se é algo que te dá ritmo, é um passo a passo. Você entrega para o cara mastigado o passo a passo, cada etapa, o que ele tem que fazer? Você fala assim, não, ele que tem que saber, ele tem que se virar, ele é vendedor, ele tem que ir para cima. Não. Você tem que criar as etapas. Essas etapas têm passagens, que a gente chama de gatilhos de passagem. Cada uma das etapas, se eu estou na fase de geração de leads pela internet, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, qual é a passagem para a próxima fase? A fase do atendimento, a fase do discurso inicial, da abordagem. O que ele tem que fazer nessa passagem de bastão? Será que tem alguém para ajudar ele? Qual é o timing que ele tem que ter? Isso chama-se definição das etapas, dos processos, ou do algo que vai dar ritmo para ele trabalhar. Então, estrutura, suporte e etapas bem feitas, bem claras. Bacana? Eu estou falando de criar um ambiente perfeito de vendas. Para ele ser perfeito, tudo tem que ser feito. Então não deixe de montar com ele as estratégias. E as estratégias, elas mudam o tempo todo. Eu gosto de dizer assim, para o meu time, para o time dos meus clientes, objetivo é um só. Estratégia, muitas estratégias. Então, estrutura, suporte. Etapas, processos, algoritmo é o segundo pilar, né, do ambiente perfeito em vendas. E depois criar estratégias. Como é que eu crio estratégia? Eu tenho que ter um negócio muito top que chama-se comunicação assertiva. Se você não se comunica bem com o seu time, realmente você não vai ter bons resultados em vendas. A comunicação tem que ser efetiva, ela tem que ser diária, ela tem que ser por período. Não pode deixar um minuto a equipe desgarrada. E isso vai fazer com que você se aproxime mais das pessoas, que você sinta o calor humano, mesmo que o cara esteja distante. E ele tem que saber que você, gestor, vai falar com ele. Ele tem que se preparar para falar com você. E você tem que cada vez mais desenvolver uma técnica de ensinar para ele o que é que você quer que ele fale para você. Então vai criando uma rotina das conversas para que ele já separe os assuntos e você discuta isso o mais rápido possível. E olha só, não é para falar de problema, nós temos que falar de solução de problema. Então, dica, contrate ou tenha na sua equipe pessoas que gostam de ajudar os outros a resolver problema. Pode ter certeza que isso vai fazer uma baita diferença. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Criando um ambiente perfeito em vendas, porque isso vai fazer o teu vendedor vender mais. Tenha uma estrutura, um suporte para ele. Monte as etapas do seu processo, tem o algoritmo, algo que vai dar ritmo. E as estratégias. Se comunique com assertividade o tempo todo. Não desgarre nem um minuto dessas pessoas. Tanto para os bons, quanto para os não tão bons. Porque o que a gente costuma fazer? Deixa os caras que vendem muito, a gente não fica atormentando os caras. E o cara que vende pouco, a gente fica atormentando esse cara. Esse cara ele não precisa ser atormentado que vende pouco. Ele tem que ser cuidado. Ele tem que ter suporte, ajuda. E nós temos que dar suporte também para o que vende muito. Porque esse cara que vende muito, ele pode vender muito mais. É bem óbvio, né? Mas não é o óbvio que a gente enxerga muitas vezes. Outro ambiente perfeito é com relação à equipe. Você tem uma equipe ou você tem um eu-equipe? Eu gosto muito desse trocadilho, por quê? Porque você precisa cuidar do seu time como você cuida dos seus filhos. Se você tiver um pet, um cachorro, de alguém que você ama, do seu pai e da tua mãe, você tem que cuidar muito. E vai dar trabalho, porque é um relacionamento. Quando a gente gerencia pessoas, um time, a gente se relaciona com pessoas. E as pessoas são mais importantes que tudo no processo. E às vezes a gente está impaciente com o resultado e desconta na pessoa. A gente às vezes fica puto até com o jeito que o cara fala. Você não gosta porque o cara tem a língua presa, sei lá, você fica puto e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você faz follow-up, você acompanha o teu vendedor ou você só cobra? Cuidado, é um veneno isso. Se você é um gestor, cobrador, você acha que alguém vai gostar de você?
Você acha que alguém vai estar dentro da sua? O cara só vai te tapear, te enganar. E quando ele te engana, ele está enganando ele mesmo. Então tá todo mundo sendo enganado dentro da empresa. E quem vai sofrer as consequências? O resultado final. Então, acompanhamento. Acompanhe. Eu tenho certeza que quando você escuta isso, você fala assim, nossa, eu estou longe do meu time mesmo. Eu não estou tão próximo quanto eu deveria. Porque eu estou fazendo um monte de coisa. Claro, você é gestor. Você não tem que vender, você tem que acompanhar. Cuidado para não ser o vendedor dele, tá? Isso é um outro veneno que as pessoas tomam. E você tem que coachar. O coaching é 1 a 1. Tem gente que precisa de mais suporte individual, precisa de mais apoio. Então, experimente. Tem uma técnica que eu gosto muito, né, de falar com as pessoas, que a gente fala que é o coaching sanduíche, né, ou o feedback sanduíche, que é quando a gente se aproxima da pessoa para fazer um elogio para ela. E no meio desse elogio, a gente coloca um assunto de melhoria contínua, para não ficar, sabe aquela história do tá elogiando, mas você tá me criticando? E aí o cara fica meio mal com aquela crítica. O que você faz? Você é um sanduíche, né? Você ajusta esse sanduíche com uma outra, você termina a conversa com outro elogio. Isso é legal. Elogiar todo dia. Criticar todo dia. Mas cuidado para as críticas serem críticas que realmente constroem. E vou te falar a verdade, vou te contar um segredo. Ninguém gosta de crítica construtiva. Blá, blá, blá. Conversinha fiada. Ninguém gosta de crítica. Se você falar que alguém gosta de crítica, é um sadomasoquista. Não gostamos de crítica, mas as críticas são necessárias. Agora, critique dando apoio, dando suporte. E vou dar uma dica para vocês. Essa dica eu recebia muito de alguns chefes meus. Tinha um chefe meu que eu não gostava muito dele, mas a partir do momento que eu comecei a entender como ele trabalhava o meu lado de me inspirar e de pensar eu mesmo, eu comecei a ficar muito feliz. Que ele falava, eu chegava para ele e falava assim, então, chefe, eu não entendi. Aliás, poucos vendedores vão falar isso para você, tá? Eu não entendi. Aí sabe o que ele fazia? Ele falava assim, Marcelo, é o seguinte, e se você soubesse, como você faria? Pô, eu falava, não é possível que esse cara tá falando isso pra mim. Ué, se eu soubesse, eu não te perguntava. Se você soubesse como você faria. Agora é incrível que essa pergunta tem poder, porque quando ele faz essa pergunta, a gente começa a buscar na nossa mente um jeito de resolver. A gente parece que tira algumas, eu chamo de cebolas, né? Vai se encebolando, a gente vai tirando as camadas dessa cebola para falar. E mesmo se a gente tiver dificuldade, você como um bom gestor pode falar assim, ó, pega um cara que é um parceiro teu, um par no seu trabalho, e o cara é bom pra caceta. Pega esse cara, quem é? Ele fala, é o fulano de tal. Como ele faria? Ah, ele? Aí você começa a meio que falar algumas coisas. Você como gestor fala assim, puta, isso, cara, isso, que mais? Que mais? Traz pra mim. E você começa a dar dicas, estimular ele a falar, não conta o que tem que fazer. Por quê? Quando você faz isso, você está ensinando teu filho a fazer uma coisa que você sabe e ele não vai aprender. Eu estava recentemente ensinando meu filho, ele estava aprendendo a fazer multiplicação. E, gente, mudou tudo. Eu não sei como eles aprendem mais. Mudou o jeito de subtrair, de ensinar a somar, a multiplicar. E aí estava lá, multiplique sob as duas formas que você aprendeu. Só que eu não sabia como ele aprendeu. E eu comecei a ensinar do meu jeito. E ele achou super legal. E ele falou, esse jeito a professora não ensina. Eu falei, mas você está pronto para me ensinar como eu te ensinei? Na hora que ele foi me ensinar, ele não sabia me ensinar. Se ele não sabia me ensinar, ele só achou bacana o que eu falei para ele. Mas no fundo, ele não sabia nada. Você acha que na prática, se eu deixar ele sozinho para fazer a próxima multiplicação, ele vai fazer? Não. Pior, na avaliação dele vai tirar 0. E acredite, a comunicação é muito séria. Se você chegar para um vendedor teu, é batata, galera. É certeza que vai acontecer isso. Você vai explicar para ele e depois acaba de explicar, você chega para ele e fala assim, você entendeu? Sabe o que ele vai fazer? Sim. Mas por dentro ele está falando? Não. Então saiba que ele vai aprender 20, 30, 40% no máximo do que você explicou. Por quê? Porque o aprendizado é assim, é contínuo. É pedra em cima de pedra. É você doutrinando. É como se a gente fosse na missa. Né? Se você fosse na igreja, você vai na missa. Toda semana você vai na missa. Ou você vai num culto evangélico. Ou sei lá, você vai lá com o rabino. E o que acontece? O cara vai... É uma doutrina. Ele vai falando
as mesmas coisas, você vai gostando daquilo e vai repetindo. Chega uma hora que você fala o que ele quer falar. E você acredita naquilo. E você pratica aquilo. E mais, você começa a trazer pessoas que você gosta para aquilo. Você é atraído. É uma evangelização. Você, gestor, tem que ser o evangelizador do seu vendedor. E ele tem que se inspirar em você. Então, crie um ambiente perfeito em vendas, montando uma boa estrutura, dando suporte, tendo etapas concisas, bem claras, estratégias bem montadas, sabendo para onde a gente vai, como a gente vai. E uma equipe acompanhada por você, treinada por você. Você dá treinamento para a tua equipe? Que tipo de treinamento que você dá? Ou você é daqueles que contrata o fornecedor para falar de treinamento de produto? Treinamento de produto só serve para uma coisa, para vender produto. Mas não serve para vender bem. Serve para uma coisa momentânea. Pensa comigo se não é verdade. Quando você vai e é treinado só pelo produto, o que acontece naquela semana? Vende-se muito aquele produto. Mas o cara esquece de fazer o que tem que fazer. Ele só pensa no produto. E se você quer vendedores de produto, contrata um robô que fique falando dos produtos. Porque a venda consultiva, a venda onde a gente tem que tratar de relacionamento, não é assim. O produto é inserido na onde a dor do cliente é estabelecida. Legal? E no final, gente, é muito importante criar um ambiente perfeito em vendas com grana, porque vendedor bom gosta de grana, gosta de dinheiro, gosta de comprar as coisas. Ele tem... não vou falar ganância, a ganância não é legal. Quem é ganancioso às vezes é meio mercenário, mas ele tem que querer mais, ele tem que buscar mais, porque isso é a essência de um bom vendedor. Né? Então é um cara que gosta de aprender, é um cara que gosta de ganhar dinheiro, é um cara que gosta de ajudar os outros a resolver problema. Olha que importante essas dicas que eu estou te dando. Contrate pessoas que gostam de ganhar dinheiro, que gostam de aprender e que efetivamente gostam de ajudar os outros a resolver seus problemas. Cara, aí sim você está buscando as pessoas certas para o seu negócio. Bacana? Então eu acho que criar um ambiente perfeito é fácil? De jeito nenhum. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, estrutura boa, etapas bem claras, estratégias bem definidas, uma equipe acompanhada e um earning, que eu falo, que é um plano de remuneração decente. Não tenha vergonha, não tenha medo e não seja mão de vaca para fazer seu vendedor ficar rico. Eu estou cansado de ver diretor de empresa, gestor de empresa, dono de empresa, fala assim, nossa, mas meu vendedor está ganhando mais que eu. Eu falei, você está achando ruim? Cara, eu posso dizer uma coisa, eu como gestor, diretor de empresa, dono de empresa, eu sempre amei dar cheque de comissão. Amei, porque quando você está dando cheque de comissão, você está trabalhando o faturamento da empresa. E você não pode considerar a comissão como custo. De jeito nenhum. Então, crie um ambiente perfeito em vendas. Eu estou falando hoje de como você vai fazer para a sua equipe vender mais, vender melhor, vender mais rápido. Então, se você não cria um ambiente perfeito de vendas, não dá nem para começar. Não dá nem para começar. Né? Então, eu quero falar uma outra coisa para vocês. Uma outra coisa que tem a ver com o tema, que é super importante. Eu queria que vocês anotassem. Lápis e papel na mão, tablet, celular, o que você tiver na frente. Nós temos que montar um plano de desenvolvimento de vendas e do vendedor em paralelo. Eu já falei para vocês que a gente tem que ter um modelo de vendas dentro do seu modelo de negócio. Agora, a pergunta que você tem que fazer é por que eu quero e por que eu preciso do vendedor na minha empresa? Parece uma pergunta de idiota essa, é uma pergunta óbvia. Mas é uma pergunta crucial que você tem que fazer para você. Faça essa pergunta agora e escreva uma lista de coisas. Por que eu quero e por que eu preciso do vendedor na minha empresa? Porque assim, se você começa um negócio pequeno e só você vende, você quer ter um vendedor? Vamos falar a verdade, você não quer ter um vendedor. Você fala, não, eu não vou repartir meus lucros com ninguém, até porque eu não ganho muito. Só que você começa a ter vendedor porque você começa a aumentar o número de oportunidades. Você começa a não dar conta do recado. A estrutura que você tem começa a ficar tímida. E você começa a perder para os seus concorrentes. Fala, peraí, eu preciso chamar alguém para trabalhar aqui para me ajudar a vender. E aí você tem que criar um ambiente mágico, o ambiente perfeito. Lembra? Só que agora você vai fazer a pergunta, por que é que eu preciso
e por que eu quero um vendedor na minha empresa. Anota aí. Eu separei 10 coisas que eu acho cruciais como a gente vai montar um planejamento de vendas. Então anote aí por que eu preciso e por que eu quero um vendedor na minha empresa. Tem gente que fala assim, para vender mais. Gente, vender mais é óbvio. Para vender melhor já é bom, porque é com margem. Mas estrategicamente, pensa com mais objetivo, com mais foco. Dê um zoom ali naquela história. Primeiro, para manter a base de clientes ativo. Manter a base, manter o que a gente chama de market share. Então você precisa de vendedor para manter a base de clientes ativa. Cuidado, é uma estratégia. Uma outra forma que eu preciso e quero vendedor na minha empresa é para aumentar a participação dos meus clientes ativos. Uma coisa é eu manter a base do meu cliente. Eu tenho o cliente 1, o 2 e o 3. Agora, será que eu vendo muito mais para aquele 1, 2 e 3 do que os meus concorrentes? Porque uma coisa é ter ele na minha carteira, outra coisa é vender mais para aquele cara dentro da minha carteira. O que a gente chama de share of wallet. Share of wallet. Um é market share, ou share de mercado, que é a participação de mercado. O share of wallet é quanto eu divido o dinheiro daquele cliente comigo e com os meus concorrentes. Então, eu preciso de vendedor e quero para aumentar a base de cliente ativo, que já compra de mim. É o cliente mais barato que a gente tem. Que eu não preciso ir atrás dele, ele já está lá. Mas eu tenho que fazer trabalho de relacionamento. Outra coisa importante é você ter uma participação no share of wallet. Quanto eu quero de dinheiro do cliente no bolso da minha empresa. O terceiro movimento que você precisa de vendedor e você quer vendedor é para promover venda que tenha impacto durante o ano. Sabe aquela venda que você fala que se eu pegar esse projeto, cara, ele impacta o meu ano. E quando você perde ele impacta o seu ano negativamente. A gente chama isso de backlog. Backlog. Que é aquele clientaço, aquele que impacta o meu ano, né? Às vezes ele gera uma venda recorrente para anos seguintes. Qual que é o seu backlog? Você está buscando isso com o seu vendedor? Ou você fala que você quer vender somente? Só de eu falar dessas 3 modalidades, as estratégias mudam. O suporte que você vai dar para ele muda. As remunerações que você vai trazer para ele mudam. Uma outra forma que você precisa e quer vendedor é para vender para novos clientes. É óbvio. Aumentar o meu market share. Né? Ou para reativar cliente que não compra faz tempo. Que são os clientes inativos. Aliás, cliente inativo é um negócio super importante, porque ele é o segundo cliente mais importante e mais barato. Porque ele acabou de sair da tua carteira. Dá para você resgatar ele, correr atrás dele. Efetivamente é mais difícil que o ativo, porque você precisa ter uma conversa mais séria. Alguma coisa negativa aconteceu para ele sair. Mais um tipo de estratégia diferente. Vendedor não gosta muito de resgatar cliente perdido, ele gosta de fazer de coisas novas. Será que eu tenho que ter um time para resgatar cliente perdido? Olha, essa é uma pergunta importante. Quem falou que a tua equipe de vendas precisa fazer uma coisa só? Outra coisa porque você precisa e quer um vendedor é para ele vender um mix de produto da sua empresa. Né? Tem gente que chama de sell-up ou de cross-sell. Né? Vender mais caro, vender cruzado, fazer vendas novas. Então, dentro do mix, porque tem empresas que eu conheço, eu tenho clientes que têm mais de 3 mil itens para vender. Eu tenho outros que vendem serviços, vendem produtos. Eu tenho outros que vendem pelo e-commerce e vendem vendas diretas. Então, você tem que ter vendedor às vezes só por telefone, só por WhatsApp. Aliás, hoje tem dispositivos que você fica só no WhatsApp vendendo. Você precisa de vendedor para vender novos produtos e novos serviços. Que dificuldade que é para o vendedor vender coisa nova. Porque é muito mais fácil ele vender o que ele já conhece. Você precisa de vendedor, você quer vendedor para entrar em novos segmentos de mercado. Para vender em novas regiões. Sabe aquela história para trabalhar carteira nova, para vender em novos segmentos? Às vezes você compra um outro business, ou monta um outro negócio dentro do teu negócio, ou pega outro tipo de categoria de produto. Você precisa e quer vendedor para desenvolver parcerias estratégicas. Em inglês a gente chama isso de sell-through. Sell-through é vendendo através de alguém. Né? Eu chamo de parceiros. A gente não tem parceiros, a gente tem parceiros. São poucos parceiros
para fazer negócio. Mas o vendedor tem que fazer esse trabalho também. E você precisa e quer vendedor para desenvolver novos e eficientes canais de atração, novos e eficientes canais de venda. Por exemplo, você pode contratar uma equipe de vendas interna, inside sales, vendas que o cara não precisa sair. É uma equipe totalmente diferente de um field, de um vendedor de campo, um field sales, né? Que é um vendedor de campo, o cara que bate na porta, o cara que tem relacionamento, almoça com o cliente. É totalmente diferente de uma venda interna, onde uma pessoa às vezes não vai ter um contato mínimo. Vai através de uma plataforma como o Zoom, por exemplo, no WhatsApp. Para você fazer um plano de desenvolvimento do seu vendedor para ele vender mais, você tem que pensar que as estratégias mudam dependendo do que você quer. Então, ou é manter a base de cliente ativo, ou é aumentar a participação dos clientes ativos no bolso, que é o share of wallet, promover vendas que tenham impacto no ano, o backlog, ou vender para cliente e aumentar o cliente novo, né, o market share, cliente novo, ou reativar cliente inativo, vender mix de produto, fazer venda cruzada, sell-up, né, vender com valor agregado mais alto, vender novos produtos e serviços, vender em novos segmentos, vender em novas regiões, desenvolver parceria estratégica e desenvolver novos canais de vendas. Ufa, até cansa, né, cara? Caramba, cara, vender não é uma coisa só. Não, se você tem essas 10 estratégias, você já imaginou? Você ter essas 10 estratégias, não são todas importantes? Imagina você ter todas elas conectadas com o mesmo time de vendas. Às vezes não é. Às vezes você tem que ter times específicos de vendas para atacar diferentes estratégias de vendas. Mas nunca pode deixar de lado de criar o ambiente perfeito de vendas que eu estava falando para vocês. Estrutura, etapas bem feitas, estratégias bem correlacionadas com o objetivo, uma equipe bem treinada e um plano de remuneração adequado para toda essa galera aí. Legal? Isso é fundamental e constante aí. Eu queria falar uma coisa muito importante para todo mundo, que é uma coisa que eu vejo que é uma dificuldade tremenda dos nossos gestores, nossos donos de empresa, que é entregar a venda para o vendedor. A responsabilidade é dele. Eu acredito que vender sim é responsabilidade do vendedor, mas entregar a venda não é só o relacionamento e o fechamento. É você fazer todo o processo, todo o suporte. Então vocês viram quanta coisa tem envolvida? Então eu gosto de dizer assim, como é que você faz uma gestão de vendas na trincheira? Imagina que você está numa guerra e a trincheira é aquele lugar que você se esconde ali para planejar, para ver onde você vai atacar ou não, para você ter um tempo no meio do caos, no meio da briga. Você é o gestor que está na trincheira ou você é o gestor que está na torre de comando e deixa o cara lá? Se você é o cara que fica só na torre de comando, meu amigo, e não vai para campo, junto com o cara, e está lá na trincheira, movimentando essas estratégias no meio do caos, você está fazendo uma gestão muito afastada. Qual a chance do cara se comunicar bem com você? Qual a chance de você saber se as coisas estão acontecendo no momento certo? Muito baixas. Então, fique muito esperto se você é um gestor de vendas que está na trincheira com a tua equipe de vendas. A gestão na trincheira, ela é simples. Aliás, se não for simples, não funciona. É uma frase de impacto que eu gosto muito de falar. Mas, por exemplo, como é que eu faço a gestão de trincheira, Baratella? Me conta pra mim, como é que eu faço uma venda estando na trincheira da guerra e acompanhando meu vendedor? Primeiro, o tempo todo você tem que lembrar onde que a gente quer chegar. Por quê? Porque com a loucura do dia a dia a gente esquece do nosso objetivo. A gente quer fazer. Então, onde é que você quer chegar, meu amigo? Você sabe para onde a gente está indo? Lembra o teu vendedor. Segundo movimento que você tem que fazer na gestão da trincheira é criar o movimento de mensurar aquilo o tempo todo. Sabe a meta mensurável? O tempo todo. O placar de sucesso tem que estar na mente das pessoas. Eu saber exatamente o que está acontecendo com os meus números, para eu ter produtividade, para eu poder fazer as coisas que eu preciso fazer. Lembra de listar as tarefas que vão ser executadas o tempo todo. Na trincheira, a gente pode fazer isso. Saiu dela, não dá. Aí é um movimento de ir para a guerra, de batalhar e depois se esconder de novo, para não ser atropelado, para não tomar um tiro do concorrente, um tiro do mercado. Então, lembra sempre onde a equipe precisa ir, questiona a equipe para onde a gente precisa ir,
Cria essa meta mensurável, mostra através de um CRM, através de um comando estatístico que você está observando, para a turma saber o seguinte, sabe aquele gestor que o cara fala assim, puta, o cara sabe todos os números. Esse cara deve ficar o dia inteiro no Excel, no CRM, ou acompanhando. Por que o vendedor não pode ser gestor dele mesmo e saber os números dele? Mas você tem que ficar lembrando ele que ele tem que fazer isso, porque ele não gosta até que ele vê que aquilo é fundamental e ele faz. Então, gestão de trincheira, mostra para o cara onde ele quer chegar, cria meta mensurável, cria um acompanhamento constante dos números, lista as tarefas que ele tem que executar. Lista as tarefas que ele tem que executar. Lembra, tarefa, atividade é o que leva a gente para o resultado. Divide as tarefas, porque tem muitas tarefas que são grandes tarefas. Divide elas em tarefas menores, tarefas que você pode gerenciar, tarefas de atividades operacionais. Eu quero um dia falar só de atividades operacionais com vocês. Vocês vão ver o tanto que é importante a operação acontecer, para o resultado acontecer. Então, divida as grandes tarefas em menores tarefas e essas tarefas desmembre em dias úteis. Desmembra isso em dias úteis para o cara ver que dá para fazer. Ou você vai perceber que tem muita coisa para o cara fazer e não vai dar para ele fazer. Aí você fala, o que eu faço? Você tem duas opções. Contrata mais vendedor ou diminui o peso que você está dando para o cara. E o tanto que eu vejo de gestor que fica empurrando tarefa, até esqueceu o tanto de tarefa que ele deu para determinado vendedor. Aí o cara, com medo de você, porque você tem mais poder, ele vai aceitando. A não ser que aquele brigador ele fala assim, meu, o que eu faço, cara? Eu faço 1, 2 ou 3? Qual vai me levar para onde eu tenho que ir? E tromba, dá umas trombadas de vez em quando com o seu gestor. E você não pode deixar o teu vendedor desfocado, que a chance de se ele desfocar é grande. Saiba onde ele tem que chegar sempre. Cria a meta mensurável. Mostra a estatística para ele. Lista sempre as tarefas que ele tem que executar. Divide essas tarefas em pequenas partes. Desmembra isso em dias úteis. E prazo, mas com acompanhamento diário. Prazo com acompanhamento diário. É o hashtag todo santo dia, sabe que eu gosto de falar? E aí, se você conseguir criar uma representação que possa ser visualizada por ele, como um planinho, sabe um planinho de ação visualizado? Eu gosto muito de framework, né, de Canvas. Por quê? Porque ali você joga tudo lá e ele visualiza. Tem gente que gosta de desenho, tem gente que gosta de planilha, tem gente que gosta de escrever, tem gente que só falando entende. Tem gente que se você contar uma história, ele visualiza. Como você vai comunicar isso pro seu vendedor, cacete? Para de achar que o jeito que você fala para um vai servir pro outro, que não vai. Para de dar bronca no meio da galera toda, sendo que tem um cara que não merece ouvir. Eu costumo, de vez em quando, fazer o seguinte, eu ligo pro meu vendedor que não merece ouvir e falo, amanhã, não tem jeito, cara, nós vou ter que dar uma porrada no grupo, não serve pra você. Tá ouvindo? Não serve pra você. Eu não tô protegendo ele, eu só tô dizendo pra ele o seguinte, cara, você vai ter que estar lá também pra gente deixar isso generalizado, mas não serve pra você. Você está fazendo um bom trabalho. Isso é reconhecimento, tá? Lembra de passar a mão na cabecinha do teu vendedor e lembra de puxar a orelha do cara também. Porque filho gosta do pai que puxa a orelha dele também, que não dá tudo de bandeja. E o filho chora quando você não dá as coisas para ele. Mas depois ele se arrepende, ele entende. Desde que você tenha um suporte legal, que você remunere ele adequadamente, né, que você tenha o ambiente perfeito em venda. Senão, não tem chance, cara. Não tem chance. E aí, acompanhe as ações com frequência. Acompanhe todas as ações com frequência. Cara, eu garanto pra vocês que tudo isso pode ajudar você bastante. Na jornada do vendedor. Gente, imagine uma pista de corrida. Imagine que o teu vendedor está começando uma prova. Essa prova começa dia 1º de cada mês. Às 6 da manhã, às 7 da manhã, às 8 da manhã, não sei que hora que você abre a pista. Mas ele precisa aquecer os motores. Ele precisa estar com um motor bem alimentado. Ele precisa estar com o tanque cheio, com uma boa gasolina, com muita energia. Ele tem que saber que o prêmio que ele vai ganhar lá na frente vale muito. Vale muito mesmo. O troféu, o reconhecimento, a torcida por ele. E que a corrida vai ser dura, vai ser árdua, vai ser difícil, vai ser competitiva. E que ela tem começo, tem meio, tem fim. Imagina essa pista de corrida.
Cria essa visualização comigo agora. Imagine que em cada parte do trecho dessa pista existem atalhos ou existem caminhos difíceis que você tem que desviar ou seguir até o fim para alcançar, chegar no menor tempo possível, que eu falo que é o ciclo da venda, né? Fazer a venda mais rápida possível, e no melhor, na melhor eficiência, né? Porque aí é o quanto que a gente conseguiu de margem. Então assim, é grana, é tempo, é energia. E isso está dentro da vida do vendedor, da jornada dele. Se é uma jornada, esse cara, como é que ele pensa? Como é que ele vive? Poxa, se você é gestor e já foi vendedor, você sabe como é que o vendedor pensa. Mas será que ele pensa estrategicamente, como a gente gostaria? Será que ele sabe quanto ele custa? Você já falou para ele quanto ele custa para a empresa? Será que ele sabe o quanto ele monetiza para a empresa? O quanto cada desconto que ele dá tira da empresa uma margem que seria importante para a estrutura de trabalho dele? Será que ele pensa como dono? Será que ele tem as dores que você às vezes sente como dono ou como gestor? Então eu gosto de chamar assim o poço das despesas e a fonte da receita. Encara a vida do teu vendedor como o poço das despesas e a fonte da receita. Meu amigo, o que é que você ganha e o quanto você custa? Explica para ele quem é que ele ajuda. Você tem clientes, você tem segmentos, você os ajuda. Quem você vai ajudar ao longo da sua jornada? Como você vai ajudar? Qual é a proposta de valor que você vai entregar e que ele vai perceber? Como você vai ajudá-lo? Quem você vai estar junto e vai ser um parceiro teu? Quem vai te ajudar também? Uma coisa é quem você ajuda, outra coisa é quem vai te ajudar. A reciprocidade, um ajudando o outro. Como é que você vai fazer com que esses caras que você vai ajudar vão ser atraídos por você? Qual vai ser o plano de prospecção permanente que você vai ter que ter? Quais são as atividades chaves? O que você não pode deixar de fazer nessa tua jornada, meu amigo? Quais são os recursos chaves que você precisa ter na mão, as suas estruturas, seus suportes, para você fazer desse momento, esse momento ímpar na tua vida? E o legal é que essa corrida acaba, é um grande prêmio que acaba, e o cara tem 12 grandes prêmios no ano. São 12 meses de venda. E tem grandes prêmios que são mais concorridos, outros são mais fáceis. Uns dão prêmios menores, outros dão prêmios maiores. E aí o que você tem que criar? Uma jornada eficiente da vida desse vendedor. Ficou claro para vocês que como é que eu posso ajudar meu vendedor a vender mais? Parte muito da empresa que você trabalha, parte muito da tua função como gestor. Porque tudo isso vai ser trabalhado. Imagina, eu posso vir aqui um dia só para falar de remuneração, eu posso vir aqui um dia só para falar de treinamento, eu posso um dia aqui só para falar de comunicação, eu posso um dia aqui só falar como é que a gente faz reunião, feedback. Eu posso vir um dia aqui só para falar como é que a gente estrutura uma campanha de vendas. E tudo isso ainda eu quero falar, porque é infinito o número de conteúdos que a gente pode trazer para vocês. Mas o mais importante é que vocês saiam sempre muito claros de que sem processo, sem gestão de indicador, sem aumento de produtividade, não se chega à previsibilidade nunca. E que nem todos os vendedores, mesmo entregando tudo que você tem, vão fazer o mesmo desempenho que os outros. O esforço que você tem que dar para ficar na trincheira acompanhando o vendedor vai fazer muita diferença nos resultados do todo, de toda a equipe. Bacana? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje.